aleluia, na Shalom de Deus, na graça e paz. Eu sou irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Feridas. Nós vamos orar para que esta palavra de conhecimento venha penetrar na tábua do seu coração. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu convido aqui o nosso amado, cheiroso, lindo Espírito Santo para que a nossa intenção verdadeira, Kavaná, penetre na tábua do nosso coração, em o nome do Salvador Jesus. Amém? E se você é novo por aqui, eu já lhe convido a se inscrever no canal para que quando vier vídeos novos, chegue essa notificação para você. Amém? Então hoje nós vamos aprender 16 motivos que vazam a unção. Você sabia que tem motivos importantes que muitas vezes a gente comete e acaba vazando a unção de nós? Então, um dos mais importantes aqui, o primeiro, pecado. Lá em Gálatas 5, no capítulo 5, versículo 19 ao 21, vai falar um item de pecados. Simples assim, olha só. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, é uma das piores de todas. Impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira ou a cólera, egoísmo, dissensões, facções, aquelas pessoas que vivem dividindo tudo, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades. Desses itens aqui, esse grupo de pessoas não herdarão o reino dos céus. Simples assim. Então, anote aí. Primeiro ponto de vazar unção são o pecado. Essa listinha aqui que eu lhe passei. O segundo, todos os tipos de lixo tóxico sonoro, tá? Sonoro, poluição visual, tudo. Tudo que contamina, que você vai olhar, que você vai ouvir, que te irrita. Isso, se você ficar ali naquele ambiente, também vai começar a vazar a unção que está em você. Terceiro, conversas fiadas, piadas, chocarices, conversas fora de horário, conversas que não agregam nada. Eu não estou falando de um momento de descontração, que isso é natural e é bom, é útil e saudável. Eu estou falando aquelas pessoas que o tempo todo não produzem nada, não fazem nada, não edificam em nada. E do pouco que faz, atrapalha aquele que quer fazer. Então, isso também vaza a unção. A quarta, a associação com pessoas tiranas, tá? Levianas, são autoritárias, sabe? Põe encabrestamento em você o tempo todo. Por exemplo, existem religiosos que encabrestam grupos de pessoas e também ali acabar sugando a unção daquele grupo e perdendo a sua graça, por incrível que pareça. Então, se você está num contexto onde tem uma liderança tirana, tome cuidado. Isso pode atrapalhar a sua unção e você não evoluir, não desabrochar, não expandir, como alargar as suas tendas, conforme está aqui na palavra de Deus em Isaías, tá? Isaías 54. Do versículo 2 em diante, se não me falha a memória, é muito poderosa a palavra do Senhor, que diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse e as outras terras e repousará cidades abandonadas, né? E repovoará cidades abandonadas. Está lá em Isaías 54, no versículo 2 e 3. Alargue, né, as suas fronteiras, as suas terras. Então, essas pessoas tiranas não vão deixar você alargar as fronteiras. Então, sai fora, tá? O quinto, palavras tolas, palavrões ou baixo calão. As pessoas que falam o tempo todo palavras assim que tá ali falando alguma coisa e vem aqueles palavrões, coisas bem mundanas, bem levianas. E isso também vaza a unção e atrai o quê? Demônios, energias ruins. O ambiente pesa, o fluxo diminui e aí o que acontece? Os magos negros têm legalidade para entrar. Por isso que às vezes a destruição, discórdia, por causa que às vezes naquele ambiente, naquela casa, naquele trabalho, as pessoas vazam baixo calão,
porcarias o tempo todo. Você conhece pessoas assim? Então tome cuidado para não ficarem perto, ou se estiver perto, não se contaminar com aquelas baixas palavras que vai vazar a unção que você carrega, certo? Como lá em Tiago, nós sejamos prontos para ouvir, tardio em irar e tardio em falar. Preste atenção. Sexto, cobiçar com coisas com má intenção. Ou seja, quando eu começo a cobiçar com intenção maligna, isso também vai vazar unção. Lembre-se que tudo que eu cobiço, que eu tenho inveja, que está lá que a gente leu em Gálatas 5, 19 em diante, isso tudo vaza unção. Eu não estou aqui falando somente para pessoas, estou falando aqui para um grupo de pessoas que amam unção, que amam o Espírito Santo. Ele se faz aqui presente para a gente aprender a verdade. 7. Aperto de mão, abraços com pessoas que não estão com o coração com você. Isso aqui, gente, é certeiro. Quantas pessoas muitas vezes nos abraçam, sugam tudo que a gente tem. Não tem certas situações que a gente vai para algum lugar, a gente fica mais exaurido do que antes? Porque ali são pessoas que só querem sugar o que você tem. Não quer saber o que você é, mas o que você carrega. E aí essas pessoas sugam. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela desejou, intencionou o tempo todo: se eu tocar nas orlas de Jesus, eu vou ser curada. Então, você tem que gerar fome. E muitas vezes as pessoas geram fome com a intenção maligna de só sugar, de não ter honra ao profeta, ao profetisa, não abençoar a vida dele. Porque não adianta você ter essa unção, mas também você não honrar a sua vida. Não é pagar profeta ou profetisa. Nada disso. Pagar é boleto, contas. Fazer compras, pagar. Mas profetas, profetisas, ministérios é honra, certo? 8. Depois da oração e consagração, ficar de conversas paralelas. Por exemplo, terminou um culto, um encontro com as pessoas, sai fora. A não ser que é para alguma coisa, uma discussão ali, discussão que eu vou dizer assim, um entretenimento daquilo que foi ministrado, trocar uma ideia saudável. Fora isso, conversas paralelas, fofocainha, que gostou disso, não gostou daquilo, o culto não foi aquilo tudo, sai fora. Isso vaza unção, tá? 9. Distrações no culto. Levanta, vai pro banheiro, vai tomar água, a criança começa a chorar. Isso tudo, gente, vaza unção. Distrações. Eu já observei várias vezes, em várias reuniões que eu participei, cultos, etc., seminário, chegou a hora da palavra, chegou a hora de derramar aquela unção, tem pessoas que vivem perturbadas, começam um auê. O que é isso? Um espírito maligno se penetra ali no meio para atrapalhar a unção que vai ser derramada naquele ambiente. Inclusive, quem está na administração sente também isso. E aí tem que fazer uma pausa e chamar a atenção do povo novamente. Vaza a unção, tá? Essa coisa de levanta, vai para o banheiro, vai tomar água, vai fazer aquilo é horrível. Você tem que prestar culto ao Senhor. 10. Não tem verdadeira aliança com Deus. Com seus lábios falo, mas o seu coração está longe. É verdade, é Bíblia purinha. Não adianta estar ali muito bonito, bem arrumado, cabelo todo ajeitado, perfumadinho, né? Gomadinho, mas a sua kavaná aqui, a sua intenção não é verdadeira. Ela simplesmente é de boca para fora. Aí, naquele dia, o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não porque ele está mandando alguém para o inferno, não é nada disso. Mas a própria pessoa está iníqua, está com pecados, coisas ocultas, que às vezes não está revelado ao homem, mas o Senhor não esconde de nada. E isso também vaza unção. Você liberar com seus lábios uma adoração, mas a intenção não é boa. Vaza unção, tá? Não adianta receber um monte de impartição, de um monte de coisa de gente, mas aqui não está pronto. Não vai adiantar de nada. 11, tá? Familiares incrédulos que não estão com o coração com você. Então, existe pessoas, a família, o Deus de redor, que não estão com o coração com você, também vazam unção. Mas, irmã, não tem como eu sair daquela situação. Pede para o Senhor, Espírito Santo, cancelar, né? Você vai encaixar no seu interior, cancelo, cancelo, cancelo. Todas as palavras ruins desse fulano, ciclano, beltrano, às vezes de filho, é de um cônjuge, é de um parente, é de um sogro, uma sogra, um vizinho. Aí você pede para cancelar, para fazer uma blindagem. Pede sim, Senhor Espírito Santo,
com as tuas armaduras, aí vai lá. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias da preparação do evangelho da paz, tá? Aprenda isso. Depois, escudo da fé, capacete de salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E claro, oração em línguas, e pede uma blindagem do Espírito Santo para que a unção que está em você não vaze em situações que você vai, ou na família, né? Só você serve ao Senhor e os outros estão ali, banho-maria, meio barro, meio tijolo. E acontece isso. Aí, às vezes, um cônjuge não é, um filho é rebelde, toda aquela situação. Então, pede essa blindagem para que quando você executar alguma coisa, não venha atrapalhar, ok? O 12º, participar de banquetes e ceias com pessoas sem reverência ao Senhor Jesus Cristo. E isso também rouba unção. Então, cuidado quando você participar de convites de banquetes, um café, uma ceia, um almoço, um jantar, que muitas vezes pode ser uma cilada. Vai lá em Provérbios, dá uma olhadinha em alguns versículos lá, que você vai entender. É melhor você comer um pão seco com água do que um banquete com raiva, com gordo ali, com discórdia. Rouba unção, tá? Se você não sabia disso, aprenda hoje. 13º, filmes, novelas, desenhos roubam unção. Gente, não tem nenhum problema assistir alguma coisa de entretenimento que edifique. Eu tô falando com coisas fúteis o tempo todo. Fira ali 18 horas, muitas vezes no Netflix, que não edifica em nada, não leva você a nada. E aí, ainda por cima, come, enche a sua barriga, seu intestino também mostrando de porcarias. Isso vai roubar unção. Eu não estou falando de uma série que você está seguindo, de você está acompanhando, um estudo bíblico, algo. Não estou falando disso. Eu estou falando coisas fúteis que não vão agregar em nada a você. Simplesmente vai roubar o seu tempo. 2, 3 horas ali que você podia estar fazendo outra coisa e você não faz porque está entretido numa coisa cilada, né? Diabólica, vou dizer assim, tá bom? Cuidado com isso, tá? Tem muitas coisas. Veja que os seus filhos observam, que você que tem filhos, observe o que você está comprando, o que você está vendo, o que você está lendo, tudo. Inclusive, os vídeos que você assiste também, tá? 14º, má alimentação, glutonaria, isso rouba demais, gente. Tá? Nós não vamos julgar pessoas que são gordas, você está roubando unção. Não, gente, por favor. Tenham cautela, não é porque a pessoa é gordinha ou mais magrinha, não, nada disso daí, tá? Eu tô falando que nós somos um corpo do Espírito de Deus, então nós somos um templo. Se eu comer porcarias o tempo todo, o que eu vou carregar de unção nesse templo, que é do Espírito Santo? Se eu não como uma fruta, uma verdura, não me alimento, não tomo água, não tomo um suco natural, não faço um exercício, uma caminhada, isso vai roubar a unção de você. A comida, cuidado com coisas muito embutidas, muitos açúcares, isso causa uma prejudicial à saúde por completo. Rouba a unção, tá? 15º, ser santo no falar, no olhar, no pensar, agir com a verdadeira intenção. Fora isso, só um coração rouba a unção. Então, ser santo no falar, tá? Não é agora botar uma redoma de um beato, uma beata, não. Ser santo é ser separado de alguma coisa, da bagunça, da confusão, fofoca, picuinha, às vezes vizinho, parente, família, principalmente os da família, são os mais problemáticos, tá? Porque os de fora não conhece tanto, mas quer ter problema na unção, são a família. Porque você carrega algo poderoso que o outro não entende, ainda não está numa iluminação tanto quanto você. E aí ele vai te criticar, ele vai debochar de você, ele vai rir que você é um religioso, uma religiosa, um fanático que acha que virou daquela região A ou B ou C, mas não. Existe no mundo espiritual as ações proféticas, que você vai usar elementos poderosos, que quem não está na iluminação, não está no espírito, no bebezinho, Hebreus 5,14, não estão maduros na fé suficiente, não vão entender nada, rouba a unção, tá? 16º, o desrespeito com pessoas que têm unção. Você passa por uma delas, tem que se machucar da unção. Então, o desrespeito com as pessoas também vai roubar a unção, tá?
E você passa por uma delas. Então, se você desrespeita, você se passar por uma, também vai sugar a unção, a unção vai vazar. Então, cuidado com o desrespeito. Se você não concorda com fulano, ciclano, beltrano, tá tudo bem. Nós não precisamos concordar com tudo. Não precisamos abrir a cabeça, rachar para a pessoa entender o que você já entendeu de muito tempo. Deixe ele para lá. Não brigue com religião, não brigue com lideranças que ainda não tiveram essa iluminação, ficaram somente num patamar e não evoluíram. Deixa eles para lá, tá? Esse tipo de pessoas que você quer bater de frente, rouba a tua unção. Fique na tua. Se ele tá te criticando, se ele tá falando mal de você, glória a Deus por isso. Isso quer dizer que você chegou numa iluminação muito avantajada do que fulano, ciclano ou beltrano. Não adianta brigar com pessoa religiosa, você vai se estressar. E aí vai roubar a unção. Isso já me aconteceu muitas vezes, aí eu entendi, não vou abrir mais a boca para isso, porque não vai valer a pena, certo? Então, esses fatores aqui é importante para você entender, tá? Então, evite pecado, lixo tóxico, conversas fiadas, associação com pessoas erradas, palavras tolas, cobiçar o que é dos outros, fazer aperto de mão, negociação com ninguém que não está conversando com você, tá? E depois da oração ficar de mexerico, tá? Distrações do culto, não tem verdadeira aliança com Deus, tá? Familiares incrédulos que vai ter sempre, não tem como evitar, sempre vai ter, tá? Não tem como. Pessoas incrédulas na família sempre vai ter, por mais que você ore por eles. Filmes, novelas, cuidado, má alimentação, ser santo no falar, no olhar, no pensar o tempo todo. Por isso que se o teu olho for bom, o seu corpo será bênção. Mas se o teu olho for ruim, teu corpo será trevas, tá? Tá lá em Mateus 6, 23, 24, se me falha a memória, tá? E o desrespeito com as pessoas. Quer ser feliz com Cristo? Evite briga com religioso ou com a religiosidade, porque Jesus Cristo nunca foi religião. Lá em Tiago 27 vai falar que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Você sabia disso? Então, não brigue com ninguém, sinta-se no espírito, e se alguém vier com blá blá blá, saia de mansinho, dê glória a Deus, aleluia, para você não roubar a sua unção e não perder a graça naquele dia, tá bom? Porque o adversário não vai usar pessoas de fora. Pessoas de fora a gente fica triste, chateado, mas passa. O pior são os de casa. Por exemplo, que tem esposo, uma esposa, filho, que não concordam com você, é o primeiro que vai acordar de manhã o dia todo te estressar, impedir que você faça as coisas, que execute com excelência. São os primeiros. Esses são os roubadores de unção. Então, dica por experiência própria, deixa ele para lá, deixa ele blá blá blá, tá? Porque não vai adiantar. Vai ser briga de gato e cachorro e não vai adiantar nada. Vão se rasgar e vão se sangrar e vão se machucar. Amém? Então, isso aqui que eu queria passar para você é importantíssimo para você aprender. Vai lá novamente em Gálatas 5, do 19 em diante, e vai ler os pecados ali que roubam a unção. Amém? E não vão herdar o reino dos céus. Bíblia purinha da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, que palavra poderosa, Senhor. São os atos que roubam unção, que muitas vezes a gente fica ali paroleando, fica ali falando, criticando. Pai, nos perdoa, porque eu me coloco também. Que o teu Santo Espírito, nessa mensagem, possa ficar nosso ser, nossa cláusula, nosso momento contigo, e o teu nome ser glorificado. Assim eu te peço, Senhor, gratidão, está feito, somos gratos, está consumado. Que a Shalom de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo continue blindando a sua vida em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Deus te abençoe.